Olá, amigos e amigas, aqui estou para apresentar mais um vídeo. Valorize-se para poder crescer. Agradeço a Deus pela oportunidade de levar mais essa mensagem otimista e positiva do Espiritismo. Enorme grupo de almas humanas vem se arrastando do atraso à ignorância há longo tempo, conforme as posições mentais em que se aprisionam. Quantos são aqueles que nunca se sentem em boas condições para as atividades nobres da vida? Quantos os que juram não ser capazes de estudar, de falar em público, nem em privado? Que não são capazes de escrever uma carta, um bilhete sequer? Carta e bilhete, hoje sabemos que nós escrevemos exatamente através da internet. Mas é necessário ainda escrever. Não vamos usar mais o papel, mas nós vamos escrever, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas não se sentem capazes disso. Não, eu não sei escrever. Olha, para você fazer uma coisa, para você aprender uma coisa, melhor dizendo, é preciso que você faça. Porque é o exercício que vai lhe fazer realmente ser competente naquilo que você deseja. O grande problema é quando a gente desiste antes de começar. Existem ainda aqueles que afirmam não saber conversar com maturidade, não saber discutir sobre as próprias ideias com lucidez, junto a quem pensa diferente. Ei, redes sociais! Quantas coisas boas a gente vê, mas quantas coisas ruins também nós vemos. Quantas agressões são feitas através das redes sociais. E pensamos numa coisa. Eu, como os amigos aí e as amigas, somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que fazemos, pelo que escrevemos. Somos responsáveis. Seremos responsabilizados. Então, muito cuidado na hora em que a gente for escrever alguma coisa negativa com relação a esse ou a essa ou aquela situação. Tenhamos cuidado, seremos certamente cobrados por nós mesmos. É grande a quantidade de gente que segue dizendo com toda a convicção que não sabe dirigir um automóvel, que não sabe cozinhar uma mínima alimentação para si mesma, que não sabe organizar seus aposentos e assim por diante. Claro que, se você se dispuser a fazer, você o fará. Porque nós somos seres inteligentes, temos capacidade. Claro que existem limitações, mas nós somos capazes de fazer mais do que nós fazemos. O que se mostra muito estranho nesses quadros é que raros, dentre esses indivíduos, fazem algum esforço para aprender o que não sabem, ou para superar as próprias limitações, como se o simples fato de garantir que não sabem lhes desse alguma satisfação. Isso eu não sei fazer. Não sei fazer. Ora, eu estou aqui para aprender. O planeta Terra é uma escola, uma bendita escola, que está aqui para me ensinar a tornar-me um espírito melhor. Quem sabe até por não se dar conta da importância de sair das teias da ignorância, a fim de penetrar intensamente o clima da vida. Alguns alegam, gloriosos, dizem assim, né, de forma até aparentemente felizes, eu não entendo nada de matemática ou de geografia. Existem aqueles que detestam os estudos da psicologia, outros de história, outros das línguas, né? No caso nosso aqui, da língua portuguesa. Vários não entendem nada de biologia, enquanto um grande número não se interessa pela própria língua com que se expressa, relaxando nas regras mais mínimas. Tudo é questão de exercício. É questão de exercitar. A condição de não saber parece inalterada para muita gente, que não vê qualquer importância em saber isso ou aquilo, já que sempre viveu sem saber. Alegam uns: nunca gostei, não consigo entender, não quero nem saber, enquanto outros exageram.
Não quero nem saber e tenho raiva de quem sabe. Certamente todos nós, criaturas com uma certa maturidade, já tenhamos passado por situações, tenhamos tido colegas que pensavam dessa forma. Eu detesto tal coisa, tenho horror àquilo. Ora, isso nada mais é do que um fugir do tornar-se uma criatura melhor. Eu, profissionalmente falando, fui professor de história. Sempre gostei muito de história. Matemática nunca foi o meu forte. Mas eu não odiava matemática. Apenas tinha mais dificuldade de aprender. Mas tinha grande admiração por aqueles que sabiam a matemática. E, se fosse necessário que eu aprendesse, provavelmente eu teria me esforçado mais para aprender ainda mais. Porque nós estamos aqui justamente para isso, para aprender a nos tornarmos espíritos melhores. E tudo faz parte do nosso progresso, do nosso crescimento. Seria muito importante para o progresso individual que cada coisa não sabida fosse buscada, desde que representasse verdadeiro valor para a existência. Claro, devemos buscar sempre aquilo que será útil para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Seria valioso se a ignorância não fosse um desastre intelectual e moral consentido, mantido e cuidado por esses guardiões do atraso chamados acomodação, má vontade e desinteresse. Não sei e não quero saber. Não sei e tenho raiva de quem sabe. Isso não poderia acontecer conosco, mas ainda acontece. É lógico que ninguém cobrará conhecimentos universitários de quem não teve os primeiros passos da escolaridade. Tampouco ninguém quererá que todos dominem conhecimentos integrais de tudo. A questão é bem outra, como se pode verificar. Cada um, no nível em que se acha, deveria buscar superar-se, procurando conquistar os elementos em torno do campo de atividades e relacionamentos em que se move. Alguém que consiga falar melhor, comunicando-se melhor, entenderá melhor e, sem dúvida, se sentirá melhor diante de si mesmo. Porque é tão bom aprender, é tão bom quando a gente consegue alguma coisa. Muitas vezes, em algumas palestras presenciais que eu fiz ao longo dos tempos, eu me lembrava, quando a ocasião se apresentava, de que quantas vezes eu, na minha casa, quando alguma coisa quebrava, e eu, com boa vontade, pegava as ferramentas que a gente sempre tem em casa e fazia todo o esforço possível para arrumá-la. E quando conseguia, eu ficava muito feliz. Porque nós ficamos muito felizes, temos a certeza disso, quando nós conseguimos superar um obstáculo, por menor que seja. Por menor que ele seja. Às vezes a troca de um chuveiro, às vezes o consertar no pé de uma cama, por exemplo, às vezes uma limpeza melhor, mais aprofundada de alguma coisa que você pretende fazer. Enfim, trabalhar no sentido de realizar coisas que você não tinha realizado ainda. Isso trará, sem dúvida nenhuma, satisfação para nós. Aquele que possa localizar-se no mundo, sabendo quem são, onde se encontram e como são seus vizinhos geográficos, possivelmente viverá melhor. O conhecimento é tão bom, é tão prazeroso, quando você ouve falar de um acontecimento ocorrido em um determinado país e você se lembra que você sabe aonde se localiza aquele país, que língua fala naquele país, os costumes daquele país. Isso é muito agradável, sem dúvida nenhuma. Quem consiga compreender os episódios vividos por sua sociedade, podendo associar com ocorrências passadas dessa mesma comunidade, indubitavelmente vai ter uma outra visão do mundo e assim viverá com mais lucidez. Somente com a consciência do quanto é importante evoluir para Deus, seja pelo conhecimento das coisas da terra,
seja por meio das coisas do céu, a pessoa conseguirá progredir, superando seus limites. Imagina se, no início da pandemia, os cientistas dissessem assim: vacina para isso é impossível, não vamos nem tentar fazer. 10 meses, em 10 meses, são 14 meses de pandemia, mas 10 meses se passaram e os cientistas conseguiram, com muito trabalho, as vacinas. Já são muitas que existem. Valorizando-se e imprimindo em seu roteiro terrestre o progresso esperado, que não vem de Deus de graça, mas vem de Deus para aqueles que fazem a sua parte. E você contará só então, dessa forma, com ajuda celeste. Não existe aquela frase que diz: Deus ajuda quem cedo madruga? Não é bem assim. Deus ajuda todos nós. Mas quem se esforça mais, esse é o sentido da frase, certamente recebe mais. Não se desmereça, mostrando-se sempre incapaz. Disponha-se a ler um livro, um artigo. Aprenda a perguntar a quem estudou e que está à sua frente, de modo a entender melhor as coisas. Desenvolva o gosto por palestras sobre questões que você gostaria de conhecer ou entender melhor. Cultive o interesse por filmes, por teatro, por música, por tudo que lhe permita obter outros ângulos de diversas situações da vida. Esforce-se, aprenda, supere-se e experimentará, o que significa penetrar os segredos da vida ou os mistérios de Deus, que deixam de ser mistérios quando nós passamos a conhecer. E aí vamos entender porque Jesus nos ensinou a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Agindo assim, descobrirá por fim como é bom enxergar através de horizontes mais amplos, como é bom aumentar a própria luz para andar com segurança e firmeza pelos caminhos humanos. Achei muito bonito esse texto, muito bem escrito. E a gente repete mais uma vez: valorize-se para que você possa crescer. Muito obrigado mais uma vez, amigos e amigas, pela atenção de vocês, por assistirem esse vídeo. Se puder, inscreva-se aqui em meu canal. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.